explore a natureza, mergulhe na emoção. Vem surfar nessa onda, viver uma nova paixão. Se vai correr, caminhar, malhar ou pedalar, não esqueça de se hidratar. Vem com a gente agitar. Na TV Nova é verão, é férias, praia, muita animação. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futebol com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. Jogo certo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos na área com o jogo certo, com muita polêmica, confusão, Buruçu. O resultado do jogo entre Central e Náutico está suspenso. Será que essa partida vai ser anulada? A gente vai debater e detalhar muito isso aqui no Jogo Certo. Hoje tem a estreia do Sport contra o Maguari. Tempo de preparação o Sport teve, né? E o técnico Anderson Moreira está confiante. E no Santa Cruz tem reforço chegando com contrato só até o final do Campeonato Pernambucano. Qual será esse motivo, hein? E aqui no estúdio, convidados muito especiais. Jornalista Marcelo Cavalcante. Marcelo, boa tarde. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. O rei de Pernambuco, Carlinhos Bala. Tudo firme, Carlinhos? Tudo bem. Obrigado pela presença. Boa tarde. E ao meu lado, a super Fernanda Durão. Um cheiro. Fernanda, tem muito mais novidades, né? Tem muita coisa, Diego. A gente vai falar também sobre a classificação do Retrô aí na Copinha. Também vai ter detalhes. A gente tem uma entrevista com o técnico Nilson do Maguari, que ele vai contar aí o que está rolando no clube, muitas coisas boas, né? O Maguari está investindo forte aí no time para esse campeonato pernambucano. E tem, como você falou, a polêmica do Náutico, Diego. Olha, aí a confusão já foi para o TJD. O TJD já vai ir para julgamento para anular a partida, ou seja, uma confusão enorme. E ontem, Diego, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, ele deu entrevista falando que estava surpreso com o pedido do Náutico para poder aí anular a partida. Mas surpresa, presidente, surpresa ficou eu e a torcida pernambucana, né? O Náutico está cobrando o que é de direito dele, foi erro no campeonato e o campeonato pernambucano não pode mais ser tratado como um campeonato de futebol amador, porque não é. Então tem que olhar mais para os clubes, olhar para as competições, para que as coisas comecem a acontecer de forma profissional. Então não é mimimi do torcedor do Náutico, não é mimimi da diretoria alvirrubra, né? Tem que cobrar mesmo. Valeu, Fernanda. Daqui a pouco a gente vai detalhar esse caso, muitas outras situações, só que agora a gente fala do Santa. Aqui a bola não para, tem reforço chegando ao Santa Cruz, o volante Baraca. Cara, o que motiva é a grandeza do Santa Cruz, né? A gente sabe, já vim jogar algumas vezes aqui contra. É um time de massa, um time muito importante no cenário, a gente tem consciência disso. E eu, como estava em um momento aí que eu tive uma pausa no segundo semestre da minha carreira, optei por isso, tive mercado para estar indo, como sempre foi, graças a Deus, mas optei por dar uma pausa e recomeçar. E acabou clareando essa situação do Santa Cruz, me chamou a atenção, desde o primeiro momento mostrei totalmente o interesse. E, cara, isso é um desafio gostoso, né? Vai ser um prazer imenso estar convivendo com o grupo, já senti que é um grupo jovem, um grupo bom, com alguns atletas experientes e que estão focados na missão aí do ano, que é o objetivo maior do Santa Cruz, que são as competições do primeiro semestre e também do segundo semestre. Mas estou muito feliz, venho para ajudar, para somar, o que for para me contribuir, vou fazer o melhor para que todos saibam que eu passei aqui e deixei um legado. O último clube que o Baraca jogou foi o São Caetano e a última partida dele foi em março de 2022. E aí o contrato dele, por causa disso, vai até o final do Pernambucano. Por mais que ele tenha cuidado da forma física,
O ritmo de jogo é uma outra situação, exige muito mais. E a rotina intensa de treinamentos também exige muito mais. Então o Santa Cruz vai ter que ter um cuidado e esse é um ponto que preocupa. Segundo ponto que preocupa é justamente esse prazo do contrato. Por mais que o Santa fale em renovação automática, será que se ele render muito e aparecer um outro clube para contratar, será que isso o Santa não corre o risco? Então o Santa Cruz tem que ter atenção, tem que ter um cuidado especial com essa situação do prazo, porque senão o Santa só vai servir de recuperação para o atleta e o atleta pode acabar deixando o clube ao final desse contrato. Eu quero debater esse assunto primeiro com quem entende da prática, da realidade do dia a dia. É estranho esse tipo de contrato, o valor é normal no futebol? Boa tarde, obrigado pela presença, o Rei de Pernambuco. Eu agradeço também. Marcelo também, minha amiga Fernanda aí, passou o dia todo me ligando para mim. Que pressão. O Bala é furão, viu, torcedor? Ele é furão, aí eu disse, não, antes que ele dê um furo na gente, não venha para o jogo certo, eu vou aperrear. A bateria, ele trouxe outra bateria, porque acabou a bateria. Eu sempre fui uma pessoa de cumprir com meus compromissos, né? Eu também estou preparado, viu? Treinando todo dia. Tá o quê? Preparado. Preparado para jogar também. O rapaz tá dentro de massa sem Mas jogar. para jogar sinuca, né, Bala? Não, para jogar futebol. Você voltaria, Bala? Voltaria e jogava de graça, não precisava nem fazer contrato. Eu jogaria de graça. Mas você está em forma? Com certeza, treino todo dia. Sempre fui uma pessoa que me dediquei. O rapaz tá dentro de março, no ano passado. Eu tô desde o ano passado treinando sem parar. Apesar que o Baraca se cuida muito, é muito experiente. Você está se cuidando também. Também sou experiente. Balaca tá fininho, viu, Bala? Eu também tô fininho. Tem que ficar em pé, mas tá Fique não. em pé, não pode, fique para mostrar. Olha aí, é o shape, a forma física do Rei de Pernambuco. O Rei de Pernambuco tá Quem fazia isso era Brasão, né? preparado Como é que para é? voltar. Brasão não Brasão pode fazer, fazia isso também, né? Posso fazer não, porque eu fiz uma com o Brasão e ele ficou chateado. 43 anos, Bala, você 43 anos. Tá. Mas você voltaria a jogar? Fácil. Uma vez eu dei uma declaração aqui, todo respeito ao jogador que tem, mas eu jogar em qualquer time daqui de futebol de Pernambuco. Fácil, jogar fácil, Marcelo. Não é para ficar roubando. E aí, não, o que falta para você eu voltar? Me contratar. Oxê. Marcelo, se você é dirigente do futebol pernambucano, Ó, cara, você contrataria o Carlos Lá Bala? Boa vem tarde. ele, quando me chama pro programa pela primeira vez, porque me bota nessa situação. Tá de sacanagem, né? Mas tá em forma, Marcelo, tá em forma. Depende da competição que vai disputar. Qualquer uma, Marcelo. Pode jogar. Qualquer um tu joga. Qualquer Desafiou. uma. Ah, Olha, Rapaz. Marcelo, estou dizendo aqui, sem medo de errar. Eu jogava qualquer competição. A, B, Pernambucano. Mas jogava mesmo. Jogava. Porque eu fazia um contrato sem receber. Se você pudesse escolher um clube, qual seria? Rapaz, o que me contratasse eu ia, não tinha que escolher não. Eu amo os três, não posso não. O Sport, Santa Náutico. Joguei ano retrasado no Barreiros. A Joguei no conversa é Barreiros. essa. Você está preparado, então, para jogar futebol? Preparado faz mais de 5 anos que eu tenho. Mas deixa eu te falar uma coisa em relação ao... Quando, Baraca. Marcelo, obrigado por ter a sua presença Obrigado também. Já cheguei convite. pressionando aqui. Não, mas faz parte. O bom é que a gente fica aqui descontraído, né? A conversa boa é essa. Mas falando do rapaz lá, o Baraca, é uma situação que o Santa Cruz vive por questões da realidade que ele vive, né? Assim, o jogador está quase um ano sem jogar, mas é o que está no mercado disponível. Vale a tá pena querendo assumir vir. esse risco? Não é questão de valer. Ou é isso aí, ou vai encontrar um jogador, vai procurar outro jogador em outra situação. É difícil trazer um jogador para o Santa Cruz na situação que o Santa Cruz vive. Sim. Não é que está não, viu, torcedor? É que vive. Sim. Essa situação que o Santa Cruz vive aí de crise, de não ter dinheiro para pagar, que não sei o que, a confusão toda de eleição, isso aí já vai 30 anos aí. Bala estava começando a carreira, quando já tinha essas confusões de dinheiro, de contratação e tal. Então, é uma situação em que vai disputar uma Série D. Né? Um você como gestor, pela experiência dele, pela capacidade técnica dele, você contrataria? Mas na questão do Santa Cruz hoje, não é mais nem a questão... Tem, lógico, colocar a questão física, qualidade, tem. Sim. Mas tem um ponto importante do Santa Cruz que é bem maior, talvez até no mesmo nível. É vontade de investir o Santa Cruz e encarar os problemas que o Santa Cruz encara todo ano. Sim. Quando passa por isso que o jogador diz, eu quero, eu estou querendo fazer o Santa Cruz. O diretor do Santa Cruz não pensa nem 2 vezes. Então, quanto tempo está sem jogar, faz a avaliação, já vem. Ô Marcelo, isso que você falou, rapidinho, Diego, só para complementar, porque não é o primeiro contrato do Santa dessa forma, né? O zagueiro Gabriel Iano, inclusive, foi contratado agora, empréstimo, né? Veio de empréstimo do Botafogo da Paraíba e ele também só fica no Santa até o final do estadual. O contrato é assim. Então, acho que o clube conversa com os atletas e os atletas também, como o Marcelo falou, né? Qual é a situação que o clube está? O que é que o clube vai oferecer para aquele atleta além do estadual, né? Sim. Então, assim, é aquele contrato de risco, muitas vezes, se o jogador for bom, aí
continua, correndo o risco de perder o jogador, como você bem citou, mas também tem aquele jogador que vem e não quer ficar para uma Série D, por exemplo. Sabe o que melhorou muito, Fernanda, Carlinhos e Marcelo? Isso, a situação da classificação na Copa do Nordeste. Não, claro, agora é um outro peso. O Santa, sim. para contratar hoje, já tem um peso maior, porque o jogador quer essa visibilidade, né? Não, e sem falar que entrou dinheiro no clube, Sim. né? Aí já dá uma aliviada. 1,9. Um jogador que seria importante para o Santa Cruz para essa temporada, que foi embora por questões financeiras, foi o Anderson Paraíba. Eu digo isso porque ele vinha jogando pelo ABC, jogou pelo Botafogo, 4 jogou no vezes o Remo, salário oferecido. vem jogando, participando de competições. Eu aqui não estou avaliando se ele estava jogando bem ou mal, porque eu nem vi o jogador. Eu olhei o jogo dele no Botafogo ano passado do Sport, ele estava bem. Estou falando pela sequência de competições de experiência que o Santa Cruz. E ainda tem um fator importante. Era um jogador de confiança do Ranieri, que tinha jogado pelo ABC, já conhecia. Foi ele que ligou para o jogador e venha para cá. Só que aí o futebol árabe veio aqui, ó. Vem-se embora. Uma coisa bacana que pouca gente tem comentado, o Ranieri já foi preparador físico do Zé Teodoro. Então esse entrosamento dele com o Zé Teodoro dentro de campo e extra-campo também, eu acho que tem ajudado muito o Santa Cruz. Se o Santa Cruz vive uma boa fase no profissional, na Copa São Paulo de Juniores, o clube acabou se despedindo, acabou dando adeus à competição, perdeu ontem por 2-0 para o Ibrachina de São Paulo. E a gente vai conferir os gols agora do Ibrachina, lá de São Paulo, Copa São Paulo de Juniores. O primeiro gol foi do Juscelio, fez 1-0. Aproveitou o rebote, fez 1-0. E o segundo gol foi do Mauro. 2-0, Santa Cruz está eliminado da Copa São Paulo de Juniores. Mas, por outro lado, o Sport já havia se classificado, classificou na primeira colocação e ontem um outro clube pernambucano também garantiu, carimbou a vaga à próxima fase da competição, que foi o Retrô. O Retrô empatou com a Ponte Preta 2-2. Pelo Retrô marcaram Fábio e Marlisson. E a Ponte Preta empatou com Pedro Estevão. Uma falha aí do goleiro do Retrô. Você mandar embora esse goleiro. E depois o Maurício. Rapaz, pior foi o outro. Olha o pênalti aí, ó. Foi o Maurício que acabou empatando o jogo 2-2, mas não foi suficiente para classificar a Ponte Preta. O Retrô está classificado à próxima fase e enfrenta o São Paulo, próxima sexta-feira, às 6 horas da noite. São Paulo e Retrô, olha que oportunidade, que visibilidade para o time do Retrô. Um abraço ao Pedro Paulo que está acompanhando aqui o Jogo Certo. Presença ilustre aqui, acompanhando de perto a presença do Carlinhos Bala, do Marcelo Cavalcante. E o Sport vai enfrentar na quinta-feira, amanhã, 12h45, meio-dia e 45, na hora aqui do Jogo Certo, a gente vai informando o placar para vocês. O Sport vai enfrentar o Zumbi de Alagoas, que é o segundo colocado do grupo do Corinthians. E vale lembrar, Diego, que o Sport e o Retrô são os únicos clubes pernambucanos que conseguiram aí, né, avançar e se manter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santa Cruz e o Náutico foram desclassificados, infelizmente, né? E são os clubes aqui que a gente sabe que precisam apostar mais na base. Então, aí desejar boa sorte para o Sport, boa sorte para o Retrô, para que consigam ir mais longe aí nessa competição. E a gente está acompanhando tudo, mostrando os lances, mostrando os resultados, passando as informações também, algumas entrevistas. Você sabe que tem acompanhado aqui no Jogo Certo, segunda a sexta, 13h, e o torcedor sempre está fazendo essa tabelinha especial, e o torcedor fez questão de soltar a voz e mandar pergunta para o rei de Pernambuco. Solta a voz aí, torcedor. Boa tarde, galera do Jogo Certo, aqui é o Matheus do Recife, e eu queria fazer uma pergunta para o Bala. Quem será o campeão pernambucano de 2023, Bala? Valeu, galera. Obrigado, Matheus, pela participação. Daqui a pouco a Fernanda vai dizer como você pode participar ainda mais do Jogo Certo. Bala, me disseram que você ia pipocar nessa resposta. Quem vai ser o campeão nesse ano? Mas o campeonato nem começou, ainda está parado de novo. Como é que eu posso dizer que vai ter campeão, Marcelo? Mas quem é o favorito? Ninguém. Como assim? Um campeonato desse aí, que uma taça... Bala em cima do muro não, né? Eu vou explicar. Um campeonato desse, que um troféu desse parece uma taça de chopp. Como é? O troféu, esse copo aqui, ó. Filma bem esse copo aqui. Mas vê só, Cadê, mas produção? né? A foto aí do troféu essa do sua opinião, pernambucano. essa sua opinião é questão de taça, parece uma taça de chopp. Eu, particularmente, não vi a taça ainda não. Mas eu tô gostando. Eu gostei dessa. Como é que tu não viu, tá gostando? Mas porque você tá dizendo que é taça de chopp, eu gostei. Parece um Eu tô copo aqui de já Bala, esperando. eu tô achando
Eu tô achando que você tá tapeando a gente. Não, Tá. Né, Fernando? o Náutico, outra coisa. Vamos lá, o campeonato já começou com uma confusão. Eu tava assistindo esse jogo, o cara fez 4 paradas. Sim. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Então, o campeonato tá uma bagunça, esse campeonato. Então, não posso dizer que vai ser campeão, não. Meu amigo, eu vou ficar liderando. Favorito. Favoritos, sempre os grandes. Sempre os grandes. Entre os grandes, quem é o favorito? Rapaz, eu acho que começou bem o Santa Cruz. Peneirada danada. O Santa. Diego tá peneirando aqui O pra Santa ver. Cruz começou bem, ganhou 2 jogos da Copa Nordeste, 2 decisões, então ele já é um sério candidato para ganhar o campeonato. Já está com o emocional mais preparado, Já está né? preparado. O Sport não estreou, o Náutico estreou com derrota, já está essa confusão, então tira totalmente foco. Eu acho que o Santa Cruz larga na frente para ser campeão. Fernanda, reforça para o torcedor, como é que o torcedor pode participar com a gente? Reforço sim, Diego. O nosso WhatsApp é só mandar mensagem, torcedor, DDD 81996479357. Também pode mandar mensagem pelo nosso chat do YouTube. A gente está ao vivo aqui, simultaneamente no YouTube da TV Nova, para todo o Brasil. Então deixa mensagem por lá. E olha, já chegou mensagem por aqui, viu? O torcedor pernambucano já decorou o número, né? A gente está mostrando aí. Boa, repete de novo, Fernanda. Repete de novo. 996479357. DDD 81996479357. E aí já tem pergunta aqui. O Henrique Filho, que é fãzaço aqui do programa, ele está perguntando, será que o Bala tem pique para aguentar o pernambucano? Mas o Bala já respondeu, viu? Ele já até levantou, mostrou que tá fininho. De novo aí, Bala, mostra a forma Diga física. a ele que é 10 km todos os dias academia. Já encontrei você correndo. Ó, então, se quer me encontrar todo dia, vai na praia, tô lá todos os dias. Não Então, tem erro. Bebendo, um recado, Bala, peraí. bebendo. Bebo não, sou cristão faz 10 anos, graças a Bala, Deus. olha aqui para essa câmera, eu vou pedir para a produção fecha no Bala, fecha aí no rosto do Bala. Olha aí o seu recado, se um diretor estiver assistindo agora o jogo certo. Você está preparado ou não para jogar no Campeonato Pernambucano? Eu vivo preparado para jogar o Campeonato Pernambucano. É um campeonato que eu tenho 5, isso aí eu conheci na palma da minha mão. Só pede pra Givanildo Oliveira. Só Givanildo Oliveira. E Magão e Duval, né? Que tem. é, Magão e Duval também, é. Tirando esses aí, eu sou o rei de Pernambuco. Tu é o rei do Pernambuco? Falando nisso, tem torcedor participando, mandando perguntas aqui. Antes, deixa eu mandar um recado especial dessa câmera daqui, pode ser? Pode ser? Deixa eu mudar aqui para cá. Pode ser? Pode ser, produção? Aqui? Pode ser? Agora. É porque um recado é muito especial e merece uma torcedora muito linda que está assistindo ao Jogo Certo. Minha filha Luma, que completou 7 anos. Um beijo, te amo muito. E agora sim, tem mais pergunta para o rei de Pernambuco. Fala pessoal do Jogo Certo, meu nome é Matheus Henrique, moro aqui no Recife e queria saber de Bala quem é o candidato a rei de Pernambuco depois que ele se aposentou. Um abraço. Eita, agora eu quero aposentou? ver. Isso aí, ele me aposentou foi ele. Aposentou. Peraí. Fiquei Vamos Tá querendo me vamos queimar. começar o programa tudo de novo. Vamos começar o programa tudo de Ele novo. não está aposentado. Não, Mas meu a amigo, pergunta é a você seguinte. já começou errado. Fazer uma pergunta Ele falou que dessa. se aposentou. Presta atenção. Não haverá mais rei. Não o quê? Não haverá mais rei em Pernambuco. Não haverá. Só se for o rei bom do carnaval agora, né? Não, agora eu tenho Já perdemos. Reginaldo Rossi, Pelé. Só tem um rei de Pernambuco. Eu quero fazer uma pergunta. Marcelo, depois do Bala aqui, é o rei Não, de Pernambuco. a pergunta que eu quero fazer antes disso. Ele falou aqui, ó, tirando Duval, Magrão e Givanildo, eu sou o rei. Se esses daqui, se você é o rei, e esses aqui são o quê? O príncipe. Não, peraí, tá errado aí. O príncipe é você, não, os outros são Mas reis. ó, Ciro não tinha dito que ele era o rei de Pernambuco. Foi, naquele ele período. disse Ele que só foi. durou. Verdade. Ciro só botou uma ganhou o coroa. campeonato pernambucano, fez aquela palhaçada todinha. Ciro ainda para ser rei, ele tem que ganhar muita coisa que eu ganhei. Agora, o Ciro não tinha vaga não no clube daqui de Pernambuco? Carlinhos, falando sério agora? Tem. Mas assim, é como o Marcelo acabou de falar aqui no programa, né? As escolhas são dos diretores. Às vezes os diretores não concordam com a opinião nossa. Mas eu vejo, Ciro, assim, o futebol pernambucano hoje ele vive uma situação, não pro esporte, não, porque o esporte já joga a segunda divisão, já é uma série totalmente diferente, porque ele já participou. Ele não rendeu o cara que passou por vários clubes. Tá mais perto do céu, né? Mas Ciro tinha vaga aqui no futebol pernambucano, mas só que assim, é uma pessoa que se idolatrou ao esporte. Então ele não tem chance de jogar no Santos nem jogar no esporte, porque ele se idolatrou torcedor do esporte. O vínculo foi muito forte. Então, assim, eu passei pelo Santa, passei pelo Náutico, passei pelo esporte. Então, eu sempre dizia que eu amava o clube que eu estava. No momento que eu trocava de clube, eu amava aquele clube. Eu nunca fiz vínculo nenhum. Pô, eu torço para quê? Eu torço para os três, joguei nos três, amo os três. A oportunidade que os três me deu de ser jogador de futebol foi muito grande. Então, não posso ser grato só a um.
Então os 13 me abriu a oportunidade de jogar futebol. Marcelo, você acha que o vínculo do Bala, a marca do Bala, a identificação do Bala foi maior em que clube? Você que acompanha tanto a história aí. Mas é uma pergunta, eu já Vai fiquei falar pensando... errado não, vai pegar lá fica fora, tranquilo. Vai. Mas eu já pensei sobre isso, quando falando desses jogadores que têm uma identificação com um clube e com o outro. O Bala é uma coisa curiosa, que eu acho que ele tem um pouco mais no esporte por um fator. Porque ele conquistou um título nacional importante para um clube grande que é o clube do esporte. Eu acho que ele tem uma identificação maior com o esporte por esse fator. Mas, ao mesmo tempo, acho que uma fase dele, tecnicamente falando, eu acho que até maior do que a que ele jogou contra o esporte. Ele jogou bem no esporte, o Bala. No Santa? No Santa lá atrás, lá de 2005, aquele campeonato de 2005 da Série B. Que eles deram a volta... Não, jogou muito, Bala. Aquela Era volta para mandar olímpica em aqui. Pernambuco, depois do governador, da Raquel Lira, era para mandar em Pernambuco. Era campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Aí quem tá falando é Bala. Eu só tô falando a Foi, questão... não foi não, o Náutico perdeu um título que eu estava em dando volta no 2005, Arroio. não, em 2005, ele começou, se você for ver na pesquisa aí, para fazer a pesquisa, os 10 primeiros gols do Santa Cruz em 2005, foi, eu acho que o Bala fez 9, se eu não me engano. Aí o Campeonato Brasileiro voou, naquele que subiu. E realmente, lembrando, estava dando volta olímpica já, porque aconteceu Aquela confusão da aquela Batalha Batalha das das Flores. Flores. Ô, Bala, agora uma curiosidade. Em 2005 eu joguei demais. Antes de você ser jogador profissional, você torcia para que time? Eu torcia pro Corinthians. Aqui não torcia É para porque nenhum? na época eu já A cara do Ele não vai Marcelo. falar nunca, Diego. Olha, sempre, Nunca. sempre você, Ei, o pessoal Marcelo. faz a pergunta, sabe por que eu digo? Naquela época, qual era o futebol que passava aqui? Porque os paraibanos torcem pro time do Sul. Porque as parabólicas só passavam jogo do Sul. Quem era teu ídolo no futebol? Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Sempre foi meu ídolo foi Eu ele. também, tu acredita? Eu passei a amar o Corinthians, porque passava muito, era aquela época de Vampeta, de os Capetinha, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Edilson. Então São assim, os fracos. eu tô mentindo não. Aí Não depois disse não, nada. você tá balançando a cabeça. Eu só tô olhando. Depois eu comecei para futebol, gostava de ir para clássico. Por exemplo, ia ter um clássico daqui a 2 meses, que na época o futebol pernambucano era pernambucano. Se fazia uma tabela certa. Eu ajuntava de R$1 para ir pro clássico. Uma vez eu ficava na torcida do Santa, eu ficava na torcida do Sport. Fernando, pensei tem que mais eu Ah, eu passei já participação. lhe vi na torcida do esporte. Eu viu? pensei Já que ele ia lhe vi dizer- lá por lá. Eu já não tô dizendo, eu ficava um pouquinho do Sport. Um pouquinho de cada lado. Ele ficava um Fernanda, tempo em um, tempo em outro. Como é que o torcedor participa? Tem recado do torcedor? Tem Comanda aqui sim. pra gente, E o por Bala é favor. sempre polêmico, né? Quando ele tá. Sempre que ele vem aqui ao programa, tem muita torcida. E tem torcedor perguntando, né? Perguntando qual é o clube do Bala. O Bala já Ele acabou de não responder. vai responder. Hoje meu time, para vocês ficarem bem cientes, se É o chama teu projeto social. Balax Futebol Clube. Meu time de coração é esse. No momento é esse. Olha, o Diego, que está nos assistindo do Vasco da Gama, ele pediu para mandar um abraço para a Bala, né? E ele faz um resumão do Pernambucano, que ele disse que está parecendo realmente um campeonato de várzea. E aí, dizendo que o Bala é o único rei de Pernambuco aí, afirmando, Bala, o que você falou, viu? Então é isso, torcedor. Para participar, é só mandar mensagem aqui, DDD 81996479357. E a gente tá com espaço para vídeo também. Hoje a gente não consegue colocar mais, mas grava teu vídeo de até 15 segundos que a gente vai estar rodando por aqui também, porque a gente quer você aqui junto com a gente na telinha da TV. Alguém mandou um recado aí pra você, né, Marcelo? Foi o André, que tá mandando umas fotos aqui dele. Agora que é mais recente, ó. Tem umas fotos aqui que Bala tá aqui bem pequenininho. pai, novinho, Bala tá né? novinho, tá parecendo Não, que tem 10 continua anos de mesmo. Bota idade. a foto aqui pra tu Mas ver, eu vou continua mandar a mesmo, foto não muda depois não. para o pessoal mostrar. É, E uma é outra mais recente aqui, ó. É a mesma- Essa aqui é agora ele mudou, tá meio velho, viu, André? agora- André, eu vou se mandar a cuida, foto viu, pra André? vocês. Eu vou mandar para você publicar ali. Ó, a ó. foto dele tá meio diferente, Pediu não pra como mandar um ele era abraço. e É. como eu sou e como ele é. E careca também. né? Então deu uma mudada. O tempo vai, então ficou difícil pra ele. Bala, você estava fazendo crítica ao futebol pernambucano, daqui a pouco a gente vai debater aquela confusão do Náutico. O que é que precisaria mudar na sua visão? Tudo. Eu acho que começou já errado, né? O presidente já era para ser mirinda, né? O que aconteceu durante a eleição foi uma coisa inadmissível, né? Eu acho que assim, o futebol pernambucano precisa de mudança, né? Até o pessoal, a gente comenta com o pessoal na rua, saudade do nosso saudoso Carlos Alberto. Aquele ali era um cara que se brigava pelo futebol, organizava o futebol pernambucano. O futebol pernambucano, nunca vi um futebol pernambucano com 13 equipes, e subiu 4 ano passado e vai descer 5. Como é que pode um negócio desse? Então, assim, o futebol pernambucano ele precisa entrar no eixo que era de antigamente, aquele campeonato que era bem disputado, bem competitivo, que a torcida... Outra coisa que acabou foi o Todos com a Nota. Porque a Todos com a Nota ficou aquela vai, não vai, daqui a pouco foi, daqui a pouco não disse. E ainda dei uma declaração, botei no meu Instagram, que o Todos com a Nota era só depois da eleição. Acabou a eleição, acabou o Todos com a Nota. Então, assim, o futebol, o torcedor, ele tem perdido essa paixão. Você vê aí os clássicos antigamente, eu estava olhando
uns vídeos antigamente, o clássico era tudo lotado, não tinha espaço nem para uma formiga. Você vê hoje um clássico Santa Cruz Esporte, Náutico, para aquela sobra nas arquibancadas. Bala, daqui a pouquinho a gente vai falar mais com Bala, com Marcelo Cavalcante. Daqui a pouquinho tem os detalhes da suspensão do resultado da partida entre Central e Náutico e os detalhes também de todos esses procedimentos jurídicos. Se essa partida vai ser anulada, não vai. O que é que o Náutico fez? Qual a resposta da federação? Qual a possível punição para a arbitragem também? A arbitragem pode ser punida, não vai? O Wilson Souza vai nos ajudar aqui nesses encaminhamentos, nessas novidades sobre esse caso. Também tem a preparação do esporte para estrear hoje no Campeonato Pernambucano contra o Maguari. Do outro lado, o técnico do Maguari, que o Carlinhos Bala conhece bem, o ex-goleiro Nilson, grande profissional também, fala dessa confiança do jogo contra o esporte. O técnico do Caruaru City, que vai enfrentar o Náutico hoje, também vai comentar sobre essa rodada do Campeonato Pernambucano e muito mais novidade aqui no Jogo Certo. Só que agora tem um recado muito especial da Fernanda Durão. É isso aí, Diego. Quando chega essa hora, perto de 1h30 da tarde, bate a fome no torcedor e na torcedora e olha, não tem errada, viu? Bateu a fome, é só correr para o congelador, tirar aí esses produtos, essas embalagens deliciosas da Mauricéia Alimento, tirou do congelador, colocou na airfryer ou no forno convencional e com 8 minutos aí, o almoço da sua família, o jantar, a refeição da sua família está pronta. Uma delícia, viu? Quem ainda não conhece os produtos da Mauricéia, não tem o que fazer, não tem errada. Corre no supermercado, coloca já na listinha de compras e faz aí, garante na feira aí da sua família, da sua casa, e eu tenho certeza que não tem errada. E para deixar você com água na boca, a gente vai soltar um vídeo. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. Linguiça Mauricéia. Olha aí, ficou com água na boca, não ficou? A gente também, olha, tô morrendo de fome, chegar em casa, vou correr aí para experimentar essas delícias da Mauricéia, que eu garanto, viu? Vale muito a pena. Agora, Diego, já que a gente falou em coisa boa, né? Quando a gente fala em coisa boa, a gente tem que colocar o torcedor pernambucano para participar. E já chegou muita foto, muita coisa legal. E torcedor, não esqueça, viu? Sua participação aqui no Jogo Certo é muito importante pra gente. Vamos dar uma conferida, Diego? Vamos aqui sim, Fernando. Ó, tabelinha com o torcedor, tabelinha muito especial. Para quem não conhece, a turma dos Incansáveis da Iputinga. Um abraço para todos os incansáveis aí da Iputinga. Obrigado pela participação, mandando foto no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. Esse é o Cadinho, da linha do tiro. Olha que marra aí do Cadinho. Obrigado, Cadinho. Tem mais participação do torcedor. Boa tarde, melhor programa de esportes em Pernambuco, com os melhores apresentadores. Cleiton de Caetés, esse ano o esporte sobra. Obrigado, Cleiton, pela tua participação. Olha aí, ó. Boa tarde, Fernando e Diego. Estou de boa, esperando o Jogo Certo. Só faltou mandar o nome. Tá Jailton, do Alto do Progresso. Como? Jailton. Agora chegou o nome. Jailton, do Alto do Progresso, com direito a cavalinho do Fantástico e tudo mais. Aqui não tem resenha não, a gente vai e fala. Próxima, por favor. Tem mais participação, será? Amanhã tem mais, muito mais participação. Reforça, Fernanda, pra gente, por favor, o WhatsApp, Twitter, todas as nossas redes sociais. Isso, a gente tá com Twitter, viu, torcedor? A gente fez um Twitter também para você participar. O Twitter é @JogoCertoTV e o nosso WhatsApp para você decorar aí, DDD 81 99657 9347. Não tem errada, anota, já prepara aí sua mensagem que amanhã e hoje ainda, né, durante o decorrer do programa, a gente vai estar lendo aqui, a gente quer a sua participação. Valeu, Fernando. Daqui a pouquinho, como eu falei, essa polêmica toda da suspensão do resultado do jogo entre Central e Náutico, será que essa partida vai ser anulada? Como é que estão se mexendo aí juridicamente nisso? Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês. Daqui a pouquinho tem mais participação do Carlinhos Bala, do jornalista Marcelo Cavalcante, os detalhes da estreia do esporte e do Maguari, e a estreia do esporte contra o Maguari hoje à noite, também do jogo do Náutico contra o Caruaru City hoje à noite também. Esse é o Jogo Certo, cheio de novidades para você. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia.
Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia, deliciosa como tem que ser, irresistível pra mim, pra você. Diz pra manhã que pode trazer, todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia, é gostosa demais. Linguiça Mauricéia, eita manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. TV Nova. Volta jogo certo na área, daqui a pouquinho a polêmica do Náutico, suspensão do resultado do jogo entre Central e Náutico, daqui a pouquinho também a preparação, os detalhes da estreia do esporte no Campeonato Pernambucano hoje à noite em Bonito contra o Maguari e também os detalhes da preparação do Náutico que enfrenta o Caruaru City nos aflitos, só que agora tem um recado muito especial. Até porque quando o assunto é profetizar no Campeonato Pernambucano, a Bet Nacional tira de letra e é a melhor do Brasil. Fica ligado nas vantagens. Saque mais rápido via Pix, suporte 24 horas, melhores cotações, jogos ao vivo com o campeão interativo, 100% seguro e confiável. Dê um show na sua fezinha, cadastre-se agora mesmo e faça sua profecia no seu time de coração. betnacional.com, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Obrigado a todos que fazem a Bet Nacional e... Oi. Deixa eu aproveitar e você está agradecendo também, agradecer a Beth, mas já que hoje tem rodada do Pernambucano, amanhã também chamar o torcedor para entrar lá no site de apostas da Beth e fazer a aposta, viu? Olha, na Copa do Mundo eu estava virada apostando. Você ganhou dinheirinho, não foi? Ganhei. Deu para ganhar o dinheirinho e curtir aí as festas de final de ano. Então aposta, torcedor. Por isso que as fotos no Instagram. Fica a dica aí. Passei para lá. Fica a dica aí da Fernanda Durão, só que agora a gente não pode rir tanto, porque o assunto é sério. A gente vai falar da suspensão do resultado, por enquanto, do jogo entre Central e Náutico, por causa daquela confusão da arbitragem que acabou permitindo 4 momentos diferentes de substituições em vez de 3 momentos diferentes. Então a gente vai resolver acionar o nosso parceiro, nosso amigo Wilson Souza, para explicar um pouquinho essa falha da arbitragem, foi falha, não foi. Primeiro o Wilson Souza vai falar sobre esse assunto. Wilson. E a todos os ouvintes e internautas que estão assistindo o programa Jogo Certo. A grande polêmica esportiva desta semana foi o jogo de abertura do Campeonato Pernambucano de Futebol ocorrida na partida entre Central 2 e Náutico 1, onde ocorreu um erro não apenas do árbitro central, mas de toda a equipe arbitral, que permitiu a equipe do Central efetuar as 5 substituições em 4 interrupções, quando deveria ter sido apenas em 3 oportunidades. Portanto, um erro que no contexto do futebol brasileiro recebe o nome de erro de direito, uma terminologia criada no Rio Grande do Sul para designar que o árbitro errou pela não aplicação correta das regras do jogo, o que deverá levar a toda a equipe de arbitragem a ser punida pelo Código do CBDF, né, que é o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, no artigo 259, que trata das punições dos árbitros, da arbitragem. E se não bastasse tudo isso, o árbitro ainda colaborou em aumentar a sua punição,
quando relata na súmula de jogo uma inverdade ao dizer que as substituições foram realizadas em 3 interrupções, levando a infringir o artigo 266 do CBDF, que diz respeito a deixar de relatar ou relatar de forma incorreta as ocorrências do jogo. Assim, vamos observar o desenrolar dessa polêmica e aguardar o seu desfecho, porque o Central nada teve em culpa, né, nesse contexto todo, nesse imbróglio que acaba a arbitragem criando, porque os 2 jogadores do Central, eles estavam prestes para entrar em campo, né, dentro da terceira, digamos assim, interrupções que foram feitas durante o jogo para ocorrerem as substituições. E aí o erro recai todo sobre a arbitragem. Assim, vamos aguardar. Um abraço a todos e um bom programa. Obrigado, Wilson Souza, pela sua participação. Obrigado pelos esclarecimentos. Só lembrando, o árbitro da partida era o Thiago Nascimento e o 4º árbitro, Kleber de Souza. E aí, de olho nisso, atento a isso, o Departamento Jurídico do Náutico resolveu entrar com pedido no TJD para impugnação da partida e o vice-presidente jurídico do Náutico, Luiz Gaião, comentou o assunto. Analisou detalhadamente as imagens do jogo, né? Também viu a súmula do árbitro e foi constatado realmente que houveram 4 paralisações para substituições de atletas do time do Central. E com isso configura uma infração ao regulamento do campeonato e trata-se de um erro de direito. Diante desse fato, o Náutico já formalizou junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação um pedido de impugnação da partida por um erro de direito, né, solicitando que essa partida seja anulada, não seja homologado o resultado, primeiro que não fosse homologado o resultado da partida por parte da Federação, né, e que após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, né, seja remarcada uma nova partida diante de um erro de direito. Não se trata aqui de um achismo ou de uma suposição, mas de uma constatação de um erro de direito que não é permitido na legislação desportiva. Então, diante desse fato, o Náutico acredita que essa partida deve ser anulada. Não podemos chancelar nenhum erro por parte da arbitragem, porque se assim o fizéssemos, todo jogo que houvesse um erro de direito e dissesse, foi culpa da arbitragem, não foi culpa do outro clube, o campeonato viraria uma bagunça. Então, como se trata de um erro de direito e não um erro de interpretação, não um erro de fato, mas sim um erro de direito, um erro na condução das regras do futebol, o Náutico está muito confiante que essa partida deverá ser anulada. E aí o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco atendeu o pedido de impugnação do Náutico e, por enquanto, o resultado está suspenso até que aconteça o julgamento desse caso. Esse julgamento deve ser na próxima semana. Então, por enquanto, o resultado está suspenso da partida entre Central e Náutico, que foi logo justamente a abertura do Campeonato Pernambucano. E a gente vai debater a partir de agora esse assunto. Primeiro, Marcelo Cavalcante, você acha que o Central deve ser culpado por isso também? Essa anulação da partida acaba prejudicando o Central? Totalmente prejudicando. O Central ganhou na bola, né? Ganhou na bola, venceu o jogo merecidamente. Fez mais gols, né? A lógica diz isso, né? Quem faz mais gol vence, né? Ou eu estou errado? Porque aqui no futebol pernambucano tem que fazer essas perguntas, né? Daqui a pouco vamos ter algum regulamento aí. Quem fez mais gol empata. Né? Daqui a pouco. Porque assim, eu sinceramente, sabe, eu estou meio cansado do futebol pernambucano. Bala falou uma coisa aqui, porque antigamente. Cansado? Não, porque assim, você falou uma coisa que antigamente sempre foi errado as coisas aqui. Sempre. Eu não sei se vocês lembram de mudando um pouco de assunto, mas ao mesmo tempo mostrando um pouco a bagunça que é. No Campeonato Pernambucano 2006, a abertura que foi, Sport e Estudantes em Paulista, a confusão que foi de muitos ingressos à venda, e foi a maior confusão lá. Superlotação, então, enfim. E outros, em 83, lá para trás, teve um jogo entre Náutico e Sport que não terminou o jogo, e foi optado na justiça. A competição continuou sem saber quem era o campeão da segunda fase do primeiro turno.
E agora você vai continuar o campeonato sem saber quem ganhou, Náutico e Central. O campeonato como o primeiro jogo da competição. Como o jornalista João de Andrade Neto disse, o campeonato já fica com asterisco. Você acredita que essa partida vai ser anulada? Eu acredito, não acredito. Quer dizer, pergunta difícil, né? Porque aqui no Pernambucano, eu sinceramente não anularia, porque isso não é um jogo que não interfere no resultado da partida. O Central não pode ser prejudicado. Né? O Central não pode ser prejudicado por um erro da arbitragem. Aí o nota no papel dele, de colocar na justiça. Até porque perder o jogo vai fazer qualquer coisa para tentar reaver os pontos. Agora, seria injusto, seria uma zona, se você anular a partida. Na sua opinião, a arbitragem deve ser, desculpa, Fernando, a arbitragem deve ser punida, né? O presidente do Central, inclusive o Adalto, né? O querido Adalto, um abraço para você. Ele vê a confusão que se tornou, né? Essa bagunça dessa estreia do campeonato. Porque o Náutico já recorreu, vai ter o julgamento na próxima semana lá no Tribunal de Justiça Desportiva, que fica na sede da Federação Pernambucana de Futebol. Eu, sinceramente, particularmente, pelo que eu conheço do futebol, eu conheço um pouquinho ali, eu acredito que essa partida não vai ser anulada. Você acredita que não vai ser anulada? Não vai ser anulada, mas se ocorrer, por acaso, de ser anulada, o presidente do Central já disse que vai entrar também no STJD. E também o Náutico também já falou, né? Se por algum acaso não conseguir ganhar no TJD, vai recorrer ao STJD. Ou seja, veja a confusão que o campeonato já começou. Como jogador, Bala, como é que você fica aí? Você consegue o resultado dentro de campo ou acaba sendo prejudicado? Na visão do jogador, você como... Não vou nem te chamar de ex-atleta que você quer voltar, mas na visão do jogador, voltei, né? Como é que fica a cabeça? Como é que fica a cabeça dentro disso? O que acontece é o seguinte, Marcelo falou aqui, o que devia fazer ali, o meu amigo Adeval Barro, antigamente fazia um programa, um apito de barro, né? Sim, grande Adeval. O meu amigo Adeval Barro. Era punir o juiz, o Central não tem nada a ver, o Central ganhou normal, né? O que o Náutico tem que fazer é melhorar o time dele, né? Melhorar, porque o time do Náutico, eu sempre falei que o grande, ele é sempre grande, né? Não menosprezando o Central, mas o Náutico uma estreia a perder, e ainda está querendo recorrer à justiça para poder ganhar os pontos Central, porque ele ganhou dentro do campo, fez os gols normal. Como o Marcelo falou, eu acho que ali o Central não interferiu nada, também as mudanças também não interferiu nada. Eu estava assistindo esse jogo, particularmente, que eu não tinha nada que fazer no domingo, tive que perder o tempo para ver esse jogo no sábado. Não estava nada. Então, eu assistindo o jogo, eu vi quando o cara era porque, então, se parou para entrar os dois, porque os dois não entrou rápido? Eu não entendi, foi isso. Na sua visão, a arbitragem deve ser punida. A arbitragem. E depois, tanto que eles erraram, que depois ele ficou conversando um com o outro. Porque se parou para entrar os dois, então por que entrou um e a bola rolou e parou? E, Fernando, você viu aí que, segundo o Wilson, o tentar camuflar esse erro na súmula é que pode dar um rigor ainda maior nessa punição ao Thiago Nascimento e também ao quarto árbitro, ao Kleber de Souza, né? É uma pena já começar com esse erro. Por que não foi um erro de arbitragem, né? Foi uma falta de atenção e a gente cobra muito sempre que profissionalização dos árbitros, a gente sabe da situação dos árbitros pernambucanos, dos árbitros brasileiros, que não é fácil, mas aí a gente tem que voltar a focar aí justamente erro de fato, erro de direito. Houve má interpretação? Não. Realmente foi o erro aí, como a gente viu de direito, o Náutico não está... Eu escutei, Diego, muita gente falando, muitos torcedores falando, é mimimi do clube alvirrubro, mas não é mimimi. Se tivesse acontecido numa estreia do esporte, o esporte também ia querer recorrer. Se fosse o clube o Santa Cruz ia querer recorrer. Então, acho que não é mimimi. É um direito que eles têm sim de recorrer. Houve erro, houve. Agora, claro, né? Focar, hoje tem jogo, focar no que deve ser focado, que é no futebol dentro de campo. Porque além de ter acontecido essa história de anulação de partida, de tentar anular aí por conta desse erro, o Náutico não jogou, né? Não jogou, precisa mostrar para que veio, que o pernambucano o Náutico teve tempo de se preparar, então não tem tanta desculpa não. Mas o Náutico não está errado de recorrer não, Diego. Falando nisso, Fernanda, claro, a gente vai acompanhar aqui no Jogo Certo desenrolar desse caso. E falando em campeonato pernambucano, o Náutico joga hoje nos aflitos, primeiro jogo nos aflitos desta temporada, deste campeonato, joga contra o Caruaru City às 7 da noite. Joga contra o Caruaru City às 7 da noite. E aí, o Pedro Gama, que é auxiliar técnico lá do Dado Cavalcante, falou dessa importância do fator casa. Acredito que sim, muito também por conta do gramado, né? Um pouco do campo. Acho que foi um fator que dificultou um pouco a nossa equipe no jogo central, né? A nossa maneira de jogar um pouquinho, a gente teve algumas dificuldades em cima disso. E essa relação, de construir essa relação com a torcida é muito bacana e muito legal. Acho que é muito importante isso também, né? Não só para agora,
mas para o ano inteiro, né? Que a gente faça uma casa forte, aflitos muito forte, né? Toda vez que eu vim contra o Náutico aqui dentro, sempre foi muito difícil. Então é sempre importante fazer esse campo de casa, essa relação com a torcida, uma arma, porque pode nos ajudar muito durante o ano. O Pedro Gama, que é um grande profissional, trabalhou também com o Eduardo Batista, era analista de desempenho, virou auxiliar técnico. Obrigado aí pela entrevista ao Pedro Gama. Lembrando que o Náutico conseguiu aí 2 reforços de última hora pelas regularizações. O atacante Regis Tossati, que jogou na Grécia na última temporada, já vai ser titular. E o zagueiro Odivan, que o Dado Cavalcante ainda não divulgou se ele vai ser titular ou não, mas aí já são 2 peças novas para o Náutico, que na última partida só teve 7 jogadores no banco de reservas. Está aguardando regularizações de jogadores que vêm do exterior, que tem que cumprir esse prazo, e hoje é o primeiro contato aí do Náutico com o torcedor. Do outro lado, Caruaru City, o técnico Adelmo Soares reclama um pouco não teve tempo de treinar, foi só recuperar, mas prega pelo respeito ao Náutico, mas quer mostrar também um bom desempenho. A gente procurou recuperar os jogadores nesses 2 dias, né, que antecede essa partida. E assim, a nossa preparação praticamente não treinamos, né, porque não tem tempo. A gente está com os caras que jogaram numa intensidade altíssima aí, então você não pode ter carga. Então tudo já foi feito durante a pré-temporada. E fazer um grande jogo, né? Sabemos que vamos jogar diante de um adversário grande, temos que ter muito respeito, mas o Caruaru City está bem preparado para esse duelo. O espaço é curto, né, Bala, né, Marcelo? O jogo não dá tanto mas tempo de... Mas a gente entender por gente, é quarta e domingo. Quarta e domingo, né? Meu amigo Adel, brincadeira, você disputou todo o campeonato pernambucano, quarta e domingo, né? Eu mesmo, particularmente, amava jogar. O jogador prefere quarta e domingo, né, não? Domingo, você não tem nem tempo para poder descansar. E quarta e domingo você vai trazer a questão do quarto sábado é que às vezes é questão de transmissão, aí bota um jogo para sábado e tal. Mas o tradicional é quarta e domingo. O jogador prefere estar jogando sempre, né, Bala? Na minha época, que o campeonato era organizado, era quarta e domingo. Estão botando pro sábado agora. Nunca isso joguei. por conta de acordo com a televisão. Jogo de sábado vai televisão. Na minha época não joguei jogo de sábado não. Tô dizendo que eu não joguei. Mas agora foi. O homem tá trazendo agora que não foi. Meu campeonato pernambucano foi 2012. Tu nunca jogou no sábado? Não, nunca joguei no sábado não. Se eu joguei foi o Galo. Peraí, pesquisa aí um jogo. Santa Cruz e Portuguesa, que ano foi? Aquele de 2006. Mas aí foi. Pernambucano. Ô, Bala, puxando pro jogo, né, Fernanda? Puxando para esse jogo do Náutico e Caruaru City, é o primeiro jogo do Náutico em casa. Esses jogadores do Náutico não tiveram no rebaixamento do ano passado, só ficaram aí o Souza e o Vitor Ferraz. E eles estão recebendo essa pressão e essa cobrança por causa da temporada passada. Perderam na estreia e é o primeiro jogo em casa. Qual é o tamanho dessa pressão para esse primeiro jogo nos aflitos? Diego, acho que assim, a pressão ela já vai existir. Ficou lá porque quis. Porque ninguém botou a faca no pescoço de ninguém para ficar. Agora, se ficou, a pressão já começou perdendo. Sim. Então, todo jogo do Náutico aumenta essa pressão. Né? Vai ser pressão, porque o Náutico foi um time que caiu, né, para a Série C. Então, ele já vem de uma responsabilidade muito grande. Saíram muitos jogadores, saiu Chiesa, saiu Giancarlo. Então, assim, se eles ficaram, eles sabiam que ia ter pressão. Então, eles são mais experientes. Como é que faz para trazer a torcida para junto, mesmo com essa pressão? Num jogo como esse, qual é a postura inicial do time? Diego, é vencer, é marcar os caras em cima. Olha, eu sempre quando eu joguei todos os campeonatos pernambucanos que eu joguei, eu sempre falava, os caras tinham raiva de mim, eu apanhava muito que eu dizia. Né? O favorito é o grande, somente dentro de casa, não pode nem pensar em respirar. Né? Eu passei 2005... até metade de 2006, no Arruda, sem perder para ninguém. Foi 1 ano e 3 meses sem perder para ninguém no Arruda. Por quê? A gente se entrava dentro do campo e dizia assim, meu irmão, a gente não vai deixar os caras jogar, é nossa casa. O torcedor paga o ingresso, faz sacrifício, tem aquele dinheiro que até de comer, deixa para pagar o ingresso. Então, o mínimo que a gente pode fazer é deixar o cara voltar com felicidade. Então, ele não pode sair daqui triste, ele já faz um sacrifício para pagar o ingresso, para estar ali. Às vezes, os caras sabem que o torcedor do Santa Cruz, ele é aquele povão que faz da tríplice coração para ir pro jogo. Então a gente chegava assim, entrava para aquecer, não era nem para aquecer no campo, a gente pedia para aquecer no campo para ver o estádio. Então dizia assim, meu irmão, todo o pessoal que está aí fez um sacrifício. Então, não podemos deixar os caras voltar para casa triste, passar o final de semana triste. A gente tem a obrigação de ganhar. Então passamos 1 ano e 3 meses sem perder para ninguém, tem que fazer isso. O Marcelo, essa obrigação de ganhar, porque é maior do que o outro time. E também por causa dessa pressão. Pode desorganizar taticamente o Náutico a partir do momento que vai partir para cima do Caruaru City? Acho que não, porque o time do Náutico tem um time, pelo menos tem alguns jogadores ali experientes, Dado está trabalhando os jogadores do Náutico desde o ano passado. Então, acho que talvez seria muito desespero nesse momento agora você encarar um jogo com tanta pressão
fazer essa pressão dentro do Náutico, contra o próprio jogador do Náutico, eu acho que seriam demais. Agora, voltando ao assunto inicial do Náutico, que foi a questão da arbitragem e tal, eu acho que o Náutico poderia estar mais preocupado em questão do que você falou aí, dos 7 jogadores no banco de reserva, a estrutura do jogo, do que propriamente aquela questão da arbitragem. Tira o foco disso dos Tira jogadores, outra Marcelo? coisa, e outra coisa. Começou o jogo, o campeonato agora, o time não jogou bem, o Central mereceu ganhar, faz uma representação, ó, tá ligado aí que tá tendo erro, né? Olha aí o que os caras fizeram. Vamos punir aí. Mas, sabe, brigar, aí para o jogo, sabe? Um barulho sem necessidade. Segue o jogo, preocupa com o Náutico, começou agora. Se fosse um jogo, tá assim, ó, se pode tirar a classificação do Náutico, aí tá, tudo bem, vai brigar. Mas o erro foi da arbitragem, não vai acontecer, como o Fernando falou, eu também concordo. Acho que não vai acontecer perda de pontos. Agora, como se trata do Campeonato Pernambucano, aí eu não sei mais de nada. Tem mensagem por aí, Fernando? Eu bebi um pouco d'água e deu até sede. Tem mensagem do torcedor alvirrubro, só não deixou o nome aqui, mas ele disse que o diretor do Náutico ele estava envergonhado por pedir aí a anulação da partida. Ele disse que o argumento é muito fraco. E aí é feito o Marcelo falou aqui, né? Mas aí eu discordo um pouquinho ainda do Marcelo. Eu acho que o Náutico deveria entrar sim, porque não foi um jogo decisivo, foi a estreia do campeonato. Mas poderia ser uma final, poderia ser uma semi, poderia ser uma etapa de classificação até para a Copa do Brasil. Então eu acho que tem que começar assim a brigar pelos seus direitos. O Pernambucano ele não pode, como eu falei, mais ser tratado como campeonato de várzea. A gente tem que começar a tratar o campeonato estadual como um campeonato profissional, como ele é, né? Ou então como ele deveria ser. Fernanda, hoje também tem a estreia no Campeonato Pernambucano do Esporte. O Esporte enfrenta o Maguari, em Bonito, 9 da noite. Mas antes da gente falar da preparação do esporte, dos detalhes do esporte e também da preparação do Maguari, a gente vai mostrar um reforço que chegou na Ilha do Retiro. A gente falou dele ontem, o Gabriel Santos. Na última temporada, 28 jogos no Londrina, 4 gols. Em 2021, 13 gols em 14 jogos pela Caldense, lá no futebol mineiro. E aí a gente ficou na dúvida, ele vem para o ataque, mas ele joga mais como centroavante, ele joga mais pelos lados? O Gabriel Santos respondeu. Minha preferência é de centroavante, né, que eu jogo mais perto do gol, mas também tenho essa facilidade para jogar aberto por conta da minha velocidade. Mas eu estou pronto para jogar em qualquer posição onde o treinador preferir, onde ele quiser me botar, eu vou estar disponível para ele. Uma preferenciazinha não? Lá ou cá? Onde me botar, eu estou jogando. Valeu. Hoje é mais comum isso, essa versatilidade, Bala, de jogar centroavante, ou falso 9, ou pelos lados? Ou é melhor o jogador dizer logo pro técnico o que quer? Tem que dizer logo, chegou pro esporte, o cara tem que dizer que é, porque a torcida não tem pena não. Jogar lá no ataque, jogar lá depois, porque você tem que definir onde quer jogar, Marcelo, né? Porque vou jogar de... É melhor ser claro pro treinador, você sempre dizia isso. Eu jogo de centroavante, aí o treinador bota ele de ponta. Não é a minha função, eu vou jogar centroavante, bota o cara centroavante, o cara não rende. Então, é melhor dizer, eu gosto de jogar centroavante, né? Diferente de mim, os caras perguntavam onde tu queria jogar. Eu dizia, de qualquer canto eu jogo. Porque eu joguei goleiro, mas você colocou um ponto aí que é importante. Eu gosto de jogar em tal posição. Beleza, gostar é uma coisa. Eu prefiro, né? Eu prefiro e tal. Mas hoje o cara tem que ter essa versatilidade. Porque senão o treinador vai contar contigo só na ponta direita. Agora, eu concordo com você. Quando você diz assim, eu gosto de jogar dessa posição. Porque aí o treinador já sabe qual é a sua preferência, onde você se sente mais à vontade. Gabriel vai pegar um banco do Wagner Love, vai ser titular? Eu acho que ele vai brigar por posição aí. Mas já vai largar na frente, né? O Wagner Love vai fazer a preparação. Vai largar na frente. Então, se ele começar a fazer gol e ganhar confiança, fica aí, pai. É verdade. Tudo bem que o Wagner Love só assinou o contrato agora, mas isso gera um incômodo no elenco? Tipo, o cara que chega depois, eu estou aqui treinando há 30 dias e o cara chega depois ou não? Mas eu acho que não. Ele foi um cara bem quisto no grupo, né? É que você falou. Um dos líderes, né? Um dos líderes. E uma coisa que você falou aí, ele renovou o contrato agora. Se ele tivesse renovado o contrato antes do final do ano, ainda teve a eleição, tudo. Então não pode cobrar do rapaz dele se apresentar antes. Você vai se apresentar numa empresa sem ser contratado? Não vai. Eu acho que ele aproveitou a férias dele. Agora sim, ele vai correr atrás, né? Porque o campeonato pernambucano é esse jogo aí, essa maratona. Quarto, domingo, vai entrar a Copa Nordeste. E sábado também, viu? Sábado também, né? Sábado, né? Não esqueça não. Eu estou recebendo uma relação aqui de uma amiga minha aqui, tá mandando um bocado de relação do jogo do Santa Cruz no sábado. Minha amiga. O Marcelo tá forte. Aqui, enfim. Não tá na relação não. Fernando e Marcelo. O esporte, a gente está falando do tempo de preparação, né? O esporte teve aí quase 35 treinos para poder fazer a estreia no Campeonato Pernambucano. Estreia que deveria ter sido feita contra o Ibis, por causa do gramado da Ilha do Retiro, acabou não acontecendo. E o técnico Anderson Moreira e toda a comissão comemoraram bastante esse tempo de preparação. Iniciamos a nossa pré-temporada no dia 7 de dezembro de 2022, está completando praticamente 30 dias de trabalho. Na verdade, isso é um sonho para qualquer comissão técnica, ter todo esse tempo de preparação
para início de uma temporada tão complexa como será em 2023. A avaliação é muito satisfatória. Conseguimos ajustar todos os treinamentos, conseguimos realizar tudo que a comissão técnica pretendia. Foi fundamental para que a gente pudesse se preparar bem para essa temporada, já que praticamente a partir de agora a gente não tem mais tempo mesmo, né, semanas abertas, para poder nos prepararmos aí para os jogos. O efeito é bom que os atletas conseguiram, a gente conseguiu dar uma base de força, né, de resistência, de condicionamento, para que ele possa suportar já um período condicionado. Né, já visto que a gente já tem o Campeonato Pernambucano, já tem Copa do Nordeste, os atletas já vão entrar numa condição melhor que se tivesse realmente o que tinha antigamente, são 10, 12 dias de pré-temporada. Também que a preparação física tivesse uma programação longa e com muita calma e cautela para que minimizasse todo tipo de lesão, né, todo tipo de contratempo na saúde dos atletas. E isso é de uma importância muito grande e vai fazer muita diferença no decorrer do ano. Né, no final do ano, quem sabe a gente vai conseguir chegar mais inteiro para os jogos mais decisivos. Eu acho que a gente teve a oportunidade de fazer uma boa preparação. Não quer dizer que a equipe já está pronta, é claro que não. A gente precisa começar a jogar para poder verificar assim, se os conceitos que foram trabalhados eles estão organizados na cabeça dos atletas, se eles estão entendendo bem, se nos momentos de dificuldade de um jogo eles vão conseguir manter a organização. Dá uma boa base para a gente iniciar a temporada. Né? A gente sabe ainda que a gente tem uma caminhada muito longa, que a gente vai ainda adquirir muita coisa durante a temporada, muita coisa ainda vai ser trabalhada. Jogando realmente, os atletas vão atingir, né, o nível ideal de condicionamento. Eu acho que há muitos anos no futebol brasileiro não se tinha um tempo assim, 40 dias, 30 dias para se treinar. Após as férias a gente acaba entrando numa fase de relaxamento do corpo, né? A gente fica sem atividades intensas. É de uma importância muito grande, né? Para que a equipe ganhe uma base sólida. Né? 35 treinamentos durante todo esse período, todos os atletas entregaram o máximo durante esse tempo de pré-temporada e a nossa perspectiva é a melhor possível para o início do Campeonato Pernambucano na quarta-feira, 11 de janeiro. Grande trabalho aí da comunicação do esporte na TV Esporte, parabéns a todos. Do outro lado, o adversário é o Maguari, que já estreou no campeonato, perdeu para o Salgueiro lá em Salgueiro. E o comandante do Maguari, o jogo vai ser lá em Bonito, às 9 da noite, é o Nilson, ex-goleiro do Santa, ex-goleiro do Náutico, grande destaque também no futebol português. E o Nilson comentou esse jogo tão importante contra o Sport hoje à noite. A expectativa é que nós possamos jogar um grande futebol, se assim desejarmos vencer o jogo, não é? Porque para vencer o Sport nós vamos precisar estar na nossa melhor versão e não será fácil mesmo assim, porque vamos defrontar uma equipe muito qualificada, uma grande equipe, candidato ao título, mas com certeza seremos uma equipe competitiva, queremos lutar palmo a palmo este jogo com o Sport. E faremos de tudo para tentarmos um resultado que nos seja favorável nessa quarta-feira. O Sport é favorito nesse jogo de hoje? Com certeza, né? Treinou aí 35, 37 dias, então não participou do primeiro jogo, mas agora já estreou, então a obrigação é do Sport vencer. Marcelo, a obrigação do Sport vencer? Obrigação e eu acredito que vença pela qualidade do time, né? Pela experiência. Fernanda. Oi, Diego. Antes da gente falar rapidinho, eu sei que o programa está chegando ao final, mas eu tenho que falar aqui, mandar um abraço para a Lorena, que é torcedora aqui do Esporte, Mirim, que está assistindo aqui ao programa, sempre manda, eu nem sei se é do Esporte, ela é torcedora do futebol pernambucano, né, Lorena? Não vou lhe comprometer, mas sempre está aqui ligadinha no programa, por Rian Mota, Silvano Dionísio, Manuelzinho do Acordeon, Daniel Bezerra, que é torcedor do Esporte, e o Cícero, que faz a segurança lá na Arena de Pernambuco. Um abraço para todos vocês. E será que dá tempo da gente mostrar? Se não der tempo hoje, Diego, amanhã a gente tem uma matéria bem legal. O Esporte, olha aí. Olha a campanha de adoção, os Amigos da Ilha. Da Ilha, viu? Pessoal Adote aí do Rubro Negro. Tem até Bala, né? Tem um Bala lá. O marketing aí do Esporte lançou essa campanha e com menos de 24 horas, Diego, todos os filhotes foram adotados. Grande iniciativa. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Bala. Marcelo Cavalcante. Amanhã o Jogo Certo está de volta.
jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. TV Nova. Tarde Legal com Marcos Silva. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Produtos de primeira qualidade.